Então, o tema vai ser emoções, autoconhecimento versus relacionamento com Deus. Eu sou psicóloga, mas sou crente, então vai ter muito versículo aqui, né? Vou começar então João 1, 45 a 50. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo. Respondeu Felipe. Jesus viu Natanael e se aproximou e disse: Aí está um filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe ao meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é filho de Deus, o rei de Israel. Jesus perguntou: Você crê porque eu disse que eu vi você sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. Então, vamos lá. As nossas emoções, muitas vezes, elas controlam a gente. Mas isso não pode acontecer na vida de um crente. Quando a gente está ou muito contente ou muito triste, isso faz a gente tomar várias decisões erradas. Ou quando a gente está aborrecido, a gente acaba tratando mal alguém que a gente ama, mas por conta desse descontrole, você acaba descontando na pessoa. Mas é possível sim controlar as emoções. Todo mundo tem emoções, mas a diferença é como cada um expressa elas. Temos 4 tipos de pessoas no jeito de se expressar. Temos as pessoas neutras, que são aquelas pessoas que tentam negar os sentimentos e às vezes até parece que elas são um pouquinho insensíveis. Tem as pessoas muito positivas, que elas demonstram somente as boas emoções e elas tratam todo mundo de maneira muito agradável. Tem as pessoas negativas, que só sabem expressar os sentimentos ruins. É aquelas pessoas que dão patada quando não estão legal, aí ela sai distribuindo patada para todo mundo. E as emotivas, que elas são dominadas por qualquer tipo de emoção. Você olha até a pessoa, você fala assim, nossa, ela é meio descontrolada, né? Né? Aí, como a gente trata as emoções? Jesus, nesse caso, com o Natanael, ele fez ele reconhecer as emoções negativas. Quando você tem emoção negativa, você tem que reconhecer. Isso daí não está legal, isso daí está errado. Não dá para não sentir as coisas. Os sentimentos vão vir, mas a gente pode escolher mantê-los ou não. Olha, belezinha. Tava precisando. Tá. Por que você tendo por exemplo, aí você fica com uma mágoa, com um negocinho. Aí você não pode se deixar ficar ressentido. O que é ser ressentido? É ficar sentindo novamente aquela coisa ruim. 1 Coríntios 13, 5. O amor de Deus não, o amor não se ressente do mal. E o que acontece quando a pessoa fica ressentida e sentindo? Ela cria uma raiz de amargura. Hebreus 12, 15. Natanael, quando a gente observa aqui na história que eu li, ele estava profundamente amargurado. E Jesus fez ele reconhecer isso e fez ele perceber. E Jesus fez ele reconhecer e observar 3 pontos. Primeiro, preconceitos. Quando Natanael perguntou se alguma coisa boa podia vir de Nazaré, ele estava sendo preconceituoso, porque já tinha uma faminha ruim lá de Nazaré, então foi a primeira coisa que ele pensou foi, né? Se você sofre de preconceitos ou você é uma pessoa preconceituosa, você precisa ser liberto disso hoje. Porque o que acontece? Você vai ficar preso nisso daí, vai ser um ciclo vicioso. E você tem que acreditar no que Deus diz sobre você, porque o que Deus fala, a palavra de Deus é a verdade sobre a nossa vida e sobre tudo o que Ele diz. Aí, segundo ponto, baixa autoestima.
Quando Jesus descreveu Natanael como filho de Israel e uma pessoa íntegra, ele estava levantando a autoestima de Natanael. E ele precisou mudar o que ele pensava sobre si mesmo. Nós aqui, isso eu e todo mundo que está aqui hoje, as mulheres, né, que nós estamos aqui pelas mulheres. Gente, a gente precisa parar com esse negócio de achar eu sou feia, eu sou pequena, eu sou gorda, eu sou não sei o que. Não. Cancela. Se você acha que você está gorda, se você acha que você está magra, se você acha que você está... Você pode escolher mudar essa situação. Não adianta só você se afundar num poço de autopiedade, como a apóstola falou. Isso daí você tem o poder de escolha de mudar essa realidade. E o terceiro item, né, decepções. As decepções que a gente passa na vida, ela tem o poder de nos paralisar. E quando você fica paralisado, aí você dá espaço para o mal trabalhar na sua vida. Então, é casamento destruído, é trabalho que não prospera, é empresa que não vai para frente. Então, todas essas coisas é a gente abrindo espaço para o mal trabalhar. Então, você precisa se abrir para as novas possibilidades e você precisa pensar que não vai... Aí sabe aquela coisa que você fala assim, isso sempre acontece comigo, é só minhas coisas que dão errado. Para de falar isso, para de confessar derrota. Não pode deixar que a gente está vivendo no presente, que as decepções do passado nos atrapalhem a chegar lá na frente para o que Deus tem para nós. Não se deixe controlar por maus sentimentos. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Cultivando emoções positivas. As boas emoções, elas são cultivadas como parte do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E se é fruto, é plantado e é colhido. São atitudes que a gente escolhe. Eu sou chata, eu não vou mais ser chata. Eu sou insuportável, não vou mais ser insuportável. E para cultivar as emoções positivas, nós temos 3 coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, senhorio de Jesus. Nós precisamos, assim como Natanael, reconhecer que Jesus é quem deve controlar a nossa vida. A gente tem que colocar a nossa vida, o controle da nossa vida, nas mãos de Deus e deixar que Ele nos ensine como Ele quer que a gente viva. Jesus é o nosso Senhor e o nosso exemplo. O segundo, aceitação. Jesus aceitou Natanael e demonstrou amor por sua vida. A rejeição é um dos maiores motivos de trauma nas pessoas. E o que a gente precisa? De aceitação. Às vezes a gente não vai receber a aceitação de quem está aqui. Mas Jesus já nos aceitou. Ele recebe a gente chegue como está, mas não fique como está. Procure mudar. E 3, sonhos. Quando Jesus falou que Natanael veria coisas maiores, ele colocou um sonho para ele, colocou uma esperança para ele seguir no futuro. Eu até coloquei aqui, eu acrescentei isso hoje de manhã. Lembra de Abrão? Antes de Deus mudar o nome para Abraão, ele estava preocupado em não ter um filho. Ele estava preocupado que o filho, ele ia deixar a herança dele para o empregado da casa. Eu tenho para mim que nesse momento aqui Abrão estava meio depressivo. E Deus deu uma imagem para ele se apegar. Gênesis 15, 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Eu imagino ele nesse momento deitado,
enrolado lá na tenda. E pensando, falando, eu faço tantas coisas e meu sonho não se realiza. E Deus falou, sai, olha. Então, eu tenho para mim assim... vamos supor, você tem assim, olha, eu quero o meu filho livre das drogas, eu quero o meu casamento restaurado, eu quero ser uma pessoa de sucesso. Constrói essa imagem na sua mente. Imagina vamos supor, eu vou me formar. Imagina a roupa que você vai estar usando naquele momento. Compra a roupa e deixa guardada e fala, essa roupa é para aquele momento especial. Essa roupa vai ser para quando eu for jantar com meu marido e meu casamento restaurado. Coloca elementos que te deem esperança. Esse tipo de sonho, ele traz perspectiva, ele te traz esperança para o futuro. Resumindo, o equilíbrio das emoções certamente é uma característica de maturidade que a gente precisa buscar. E para isso é necessário reconhecer as emoções negativas como preconceito, baixa autoestima e decepções, para saber lidar com elas. E também devemos aprender a cultivar as emoções positivas. Algumas observações. A gente precisa parar e pensar e observar como a gente está se sentindo. Por exemplo, você tem uma pessoa que fala assim, quando eu acordo, eu sou insuportável. Eu sou mal-humorada, eu sou melhor depois que eu como. Não fale com ninguém. Vai comer e depois fala com as outras pessoas. Você tem que perceber. Você sabe assim, quando você fala assim, não, eu fico irritada quando meu filho faz isso. Então, você sai um minuto, nem que você entre no banheiro, entre em algum lugar, respira, percebe que você tá fazendo tempestade num copo d'água. Respira, vai e... Entendeu? O meu professor, eu tenho um professor que ele é psiquiatra e terapeuta. E ele contou uma história que exemplificou muito bem essa questão de não saber o que você está sentindo. Chegou um cara lá no consultório dele, 1 ano e pouquinho de casado. Doutor, eu acho que eu vou me separar porque não dá... de segunda a sexta eu brigo com a minha mulher, a gente só fica bem no final de semana, eu não aguento mais, vou ter que sair fora. Aí meu professor falou, mas como é que é a sua rotina no dia? Ele falou, eu saio de casa às 7 da manhã, 11h30 eu almoço e chego em casa às 8 da noite. Aí ele falou, então você come só... eu como de manhã antes de pegar o fretado, almoço e depois eu como só quando eu chego em casa. Aí meu professor falou, vou passar um exercício para você, você vai fazer daqui a 1 mês, você volta. Antes de você ir para casa, passa no bar, compra uma coxinha e um refri. Daqui a 1 mês você volta aqui para me falar. Aí voltou na consulta e aí ainda quer separar. Não, meu casamento tá uma maravilha. Tá... Ele estava com fome. E todo dia ele brigava com a esposa. Você quer uma prova maior que você não se conhece do que você não saber a diferença de fome e irritação? Então, gente, abre os olhos para... Deus pinga colírio nos olhos espirituais da gente. Aí, dê nome a todos os seus sentimentos. Perceba. Se é fome, se é raiva, se é irritação, o que é. Em cada momento, dá-lhes a importância que tem. Não tem sentido. Isso aqui até foi um pouco do que já foi falado, mas assim, não é aceitável. A gente sabe que é difícil, que dói e tal, mas não é aceitável uma pessoa adulta estar sofrendo por uma coisa que ela ouviu quando ela era criança. Vocês precisam ser curados disso, porque muitas bênçãos não vêm porque você está... Aí você fala, mas eu já perdoei. Não, você não perdoou porque você está lembrando repetidamente. E perdoar é lembrar sem sentir aquela dor. Então, gente, vigia. A gente perde muita bênção por conta de coisas que não são curadas.
Tiago 1, 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Dá uma seguradinha na língua. Respira, respira. Pensa 10 segundos antes de responder. Eu vou ler um versículo agora que eu amo. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Por que eu gosto desse versículo? Logo quando eu virei crente, quando eu descobri esse versículo, eu falei, Deus, o Senhor também sabe que tem gente insuportável, que tem gente chata. Elas não vão sumir. Essas pessoas não vão sumir. Não ore para essas pessoas sumirem. Ore para você aguentá-las. Suportem-se, ature e dê suporte. E, para encerrar, uma dica que eu acho que vai salvar alguns relacionamentos aqui. Isso aqui eu usei no meu casamento e tem dado bastante certo. Presta atenção. Quer alguma coisa do seu marido? Fala com ele o que você quer. Ai, mas o que... tá vendo? Os meninos sabem. Por quê? Você vai falar assim, que a gente, mulheres têm a afetividade mais desenvolvida. Aí você vai falar assim, mas Yara, é óbvio que eu quero. Como ele não vê? Ele não vê. Ele não vê. Sabe o bispo sempre faz essa piada que fala assim, está acontecendo alguma coisa? Não, não aconteceu nada. A gente tem que parar com essa mania, gente. Tem gente perdendo o casamento por causa de besteira, por causa de que não senta e conversa. Aí fica assim, mas e o meu orgulho? Gente, lendo a palavra, a gente já era para ter aprendido faz tempo. Orgulho de crente não tem que ser ferido, tem que ser morto. Não tem que ter orgulho.